Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, a risada que o Sudoeste consagrou. Érico Pérez Ele tá tem cada dia recebido mais elogios pela sua risada. Um trunfo, uma carta na manga que nem ele sabia que tinha. Descobri faz pouco aí toda a incidência dessa risada, né? Essa semana eu te mandei um print de mais uma pessoa elogiando. Eu tô aqui assistindo vocês e dando risada com a risada do Érico. Então tá bom, né? Pois é. Tudo bem, tudo bem. Que bom, né? Bom. Na falta, de repente a gente fica sem saber o que perguntar, fica meio perdido, você só ri. Não, vou preenchendo com risadas assim. Combinado. Então tá, vamos falar da nossa convidada. Vamos então, lá. Deixar a tua risada de lado por alguns instantes. Obrigado. E vamos falar da nossa convidada, que é cabeleireira, atua na área há 25 anos e ela tem a profissão no DNA. A irmã era cabeleireira, a mãe, e ficamos sabendo agora há pouco, a bisavó também atuava na área. Aham. Além de tudo, ela é visagista e também é consultora de imagens. Estamos falando da filha da Marlene e do José Carlos, da irmã do Davi, irmã da eterna Carla, Débora Algayer Calil. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, como é que você tá, Débora? Tudo certo? Tá faceira? Faceira. Boca de faceira. Faceira e tranquila, né? Não, tô falando que é uma das convidadas convidada mais tranquilas aí. Esse timbre de voz macio aí tá nos acalmando, inclusive, exatamente. né? Estou ficando preocupada. Não, tá ótimo. Mas você né? sabia dessa sua tranquilidade, Débora? Você passa essa Que tranquilidade você transmite pras pessoas? isso? Nem sempre foi assim. Depois a gente pega o depoimento do Ricardo, né? Aham. O Ricardo Calil, aí o esposo, a gente vai ver com ele se Se realmente é por aí o se ele negócio. confirma. Aprendi a ficar calma com ele. Se Olha aí, ó. se É um ele- rapaz sossegado também. Ele também é tranquilão, assim. O meu ponto de equilíbrio. Eu gostei dessa, muito bom. Bom. Bem bom. Bom, se a Débora já assistiu algum dos nossos episódios, ela deve saber que no começo o convidado fica alguns instantes na geladeira, né? Brevemente. É breve. A gente recebeu muitas críticas a respeito disso e tomamos providência. Em vez de deixar 10 minutos na geladeira, agora são 2, 3 Não, minutos. coisa rápida, né? Débora, Coisa fica rápida. tranquila que é. Coisa tranquila, coisa rápida. Aham. E aí, vamos para os patrocinadores? Vamos, acredito que sim. Vamos seguir o nosso protocolo aqui, Cuca com Salame, de Exato. patrocinadores. Exato. Patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos gastronômicos mais tradicionais dessa cidade, um ambiente agradável, alimentos de alta qualidade Uhum. e um bom lugar para se estar. Érico Pérez que o diga, né? A Iraci Cafeteria é conhecida como a segunda casa do Érico também. Dizem que é fácil me encontrar por lá, assim. Pois é. O que atesta a qualidade do estabelecimento aí, né? Então, Exato. exato. Quem é o nosso próximo patrocinador? Inovata Ambientes, empresa Inovata fundada Ambientes. pelo Gelson e pelo Fernando, uma empresa que em poucos anos conquistou muito respeito aqui nessa cidade e extrapolou os muros de Francisco Beltrão. Inovata comercializa seus móveis e ambientes para vários estados do Brasil já. Uhum. E além de beleza, são móveis que trazem muita tecnologia, né? E outro diferencial da Inovata é o pós-venda. Todo mundo que é cliente da Inovata fala que o pós-venda deles é realmente diferenciado. Uhum. Sua vez, Érico Pérez. E não vale falar da banda do. Não vou do falar da Eduardo banda. Berizzi. Não vou falar da Apesar banda. de que seria. Não, talvez. porque já vai ter acontecido, né? Então, É verdade. estamos gravando aqui numa sexta-feira à Tá noite, certo. então véspera do show que já vai ter acontecido quando. Tá bom, faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Não, Então, faz sentido. Sem Mas piada, vamos falar- sem piada de banda. Sem então. piada de banda. Vamos falar então da Merizio, distribuidora de medicamentos. Outra empresa aí que só cresce, muito bem conceituada, da Nick e do Eduardo. Pessoal aí muito responsável, né? Então,
Que receberam altos elogios da convidada Cíntia Ramos quando esteve aqui. Verdade. Exatamente. Que é autoridade em que tem saúde autoridade, aí, né? Verdade. Para Então, falar sobre saúde. Muito bem. Finalizando? Finalizando, Instituto Balbenotti, né? Instituto Balbenotti dos profissionais Gisele Balbenotti e Eduardo e Rafael Balbenotti. Exatamente. Eduardo que esteve, hein, né? Quem quiser assistir o episódio exatamente. anterior foi com ele. Foi com ele e hoje descobrimos que é o Edu, né, Débora? É o Edu. O Edu, olha aí. Não sabíamos. Ele né? não contou esse segredo pra gente. Esse né? apelido aí não saiu no contou. dia. Mas agora a gente já sabe que é o Edu Balbenotti. Edu Balbinotti, então estou aí. Exatamente. E vamos aproveitar então, pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, Isso. dar o like, comentar, né? Uhum. Ajudar o Cuca a crescer, tá vindo devagarinho aí, aumentando aos poucos os nossos Felizmente, inscritos. nossos inscritos estão aumentando. Uhum. Muito importante. A gente divulga aí, né, que temos vaga para inscritos, né? Se você tá aí, não precisa nem ter experiência. É só ir lá, Nenhuma. É só clicar no só chegar lá e botãozinho clicar ali. no botãozinho e se O inscrever. negócio é didático, só tá inscreva-se, clica em cima, Exatamente. resolvido. Resolvido. Bom, vamos falar do Duduzeira? Duduzeira Nobre, nosso Uhum. querido Eduardo Rosa, que está aqui nos assessorando. Vamos usar esse termo Assessorando. técnico, né? Hoje, Então. assessorando. Assessorando me vem coisa de elevador. né? Ele que se sabe muito bem, né? Aqui na cozinha do Cuca com Salame. É, né? Aham. Exatamente, o guri da Neiva e do Nadir. Olha aí. Gostou dessa apresentação? É, Tá. já. Satisfeito, tranquilo? Então sem, tá ótimo. Sem entregar nenhum detalhe mais pessoal, assim, tá bom, bem, né? bem genérico, assim. Tá bom. Não, então tá bom, beleza. tranquilo. Ali naquilo que é digno, digamos assim. E o Jonatas O Araújo, né? Jonatas Araújo também, o cara que edita Uhum. os vídeos desse podcast. E precisamos elogiar aí que ele tá fazendo os vídeos do show que já vai ter acontecido. Aham. E... Eu sabia que você não ia se aguentar sem falar desse show. Mas eu me tô fala, vai. elogiando o trabalho do menino. Não, né? tudo bem, tem sentido, né? Pô, ficou muito bom. Ele fez como é que chama? Storytelling, não sei. Ele fez uma história, um resumo do filme para ser tocado, passado num telão enquanto a gente toca música. Uhum. E ele falou que foi um dos trabalhos que ele mais gostou de fazer até hoje. Ele Então, gosta muito, falando bem sério, né? Acho que as grandes paixões do Jonatas estão ligadas aí à fotografia e ao vídeo, né? Então, se sabe, e aparentemente vai muito cinema bem. também, porque ele conhecia todos os filmes. Vai então, muito bem aí nessas funções. Exatamente, muito bem. Dito isso, acho que podemos tirar a nossa convidada da geladeira. cansou, Débora? Tá tudo bem aí? Tá tudo certo. tranquilo, Tudo tranquilo? ela continua calma. Né? Sossegada. Vamos lá, então. Débora, conta pra nós, quem é você? Quem é a Débora? Eu sou. Calma. Não? Sim, Acho que positivo. Afirmativo. isso tá entregue. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Gosto de plantas, gosto de cozinhar, gosto de receber amigos. Uhum. Tem tanta coisa que a gente gosta, né? Falar da gente é Não é tão fácil assim, não né? é tão fácil assim. A pergunta desafiadora. É. Mas eu acho que, resumindo assim um pouquinho de quem é a Débora, eu sou apaixonada por pessoas, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de cuidar de pessoas. Uhum. Sou uma pessoa que gosto de agradar as pessoas. Acho que Boas características, né? gosto de viajar, gosto da natureza, gosto do silêncio. Às vezes tem conflitos sobre o silêncio lá em casa. Eu trabalho como secador o dia todo. Sim. Chego em casa e quero ficar em silêncio. Aham. E aí alguém trabalha com o computador o dia todo. E aí Em chega silêncio. em casa e quer música. Quer tocar o terror. Quer executar a música. Gosto Não. de silêncio, gosto de ficar em casa. Gosto de animais. Os meus gatos são meus filhos de 4 patas. Ótimo. Eu tenho notado uma coisa, assim, referente ao silêncio, que eu não era muito do silêncio, sabe? Eu gostava da barulheira e tudo mais. Mas hoje em dia eu tô gostando de um silêncio, viu? Eu sempre gostei. Eu É. sempre gostei. Eu sou muito quieto, inclusive, em casa, assim.
Eu não sou quieto no trabalho e tal, tô sempre tagarelando, mas em casa parece que eu chego sem pilha, né? Que é o momento de ficar em silêncio. E eu não sei, também tô no teu caso, né, Débora? Que você já fala bastante atendendo as pessoas, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente gasta uma energia falando, né? Então, quando vai para casa, você quer recuperar aquilo, né? E falando com o barulho do secador, acho que tem que falar um pouco mais alto. Isso mesmo. Sim. Mas o barulho, eu acho que ele cansa mesmo a gente, né? Então, quando você tem que trabalhar, principalmente perto de uma reforma, algo assim, é bem cansativo. Não, eu notei que eu tenho evitado lugares barulhentos, assim. Se eu tô lá e é muito... eu tento achar algum lugar, assim, que dê pra ficar quietinho, assim. Fones de ouvido ajudam muito? Verdade. Eu uso muito essa tática, inclusive. Eu também uso bastante. Eu, quando preciso me concentrar, principalmente no trabalho, escrever um texto, por exemplo, é fone de ouvido, porque aí eu não ouço o mundo ao redor, né? Sim. Mas tu é muito apaixonada pelo teu trabalho, né, Débora? Sou muito. Isso fica muito claro, assim, como tu tem, assim, um vigor em relação ao que tu faz. Sim, né? eu acho que falar de mim é falar do meu trabalho, porque realmente eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Gosto muito. E daqui a pouco... Cuidar do outro, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar do outro. E o meu trabalho é cuidar do outro. É isso, né? Sim, com algo que está muito relacionado à autoestima, né? Sim. E acho que é muito interessante pensar, né, que existem profissões que são realmente muito atreladas à autoestima. E a sua é uma delas, né? E o poder ajudar o outro com o meu trabalho é música, né? Te realiza, né? Me realiza, com certeza. Mas antes da gente chegar no trabalho, a gente gosta de ouvir aquelas histórias de infância. E a Débora é a nossa segunda convidada de Salgado Filho, né? Que teve uma infância em Salgado Filho, né? A Sheila, né? A Sheila foi... Exatamente. Vocês se conhecem de lá ou tem alguma... Eu conheci a Sheila, acho que a Sheila é mais novinha do que eu, então eu já não estava mais em... Não sei que idade tem a Sheila, mas... Eu não vou entregar. Não precisa. Mas eu acho que a gente já tinha saído de Salgado Filho. Mas os pais se conhecem. Sim. Mas e aí? Quais eram as brincadeiras? O que tu fazia por lá? Quem era essa Débora criança? A Débora vivia no mato, né? Era mato o negócio. Vivia no mato. A minha infância é regada de muitas memórias boas, assim. As brincadeiras eram na horta. Eu acho que vem daí o meu gosto também pela culinária, porque as minhas brincadeiras na infância era brincar de fazer comidinha. Legal. Tinha o rio que passava na frente de casa, então... Quando tinha alguém maior que podia levar a gente no rio, a gente podia ir no rio. Senão era... Mas eu sempre tive animais, desde criança. Então, eu tive coelho, eu tive cachorro grande porte. Então, eu tenho amigas eu tenho amigas de infância, assim, as minhas relações são muito duradouras, assim. As minhas pessoas que mais convivem comigo até hoje são pessoas com quem eu dividi mamadeira na infância e na amizade. Não era parente, era amizade. E hoje você é essa pessoa tão calma assim, Débora. Mas como é que era a Débora na escola? Eu era terrível. Isso é bom. Aí sempre tem uma história boa. Agora que eu gosto. Eu era terrível. Eu só andava com meninos. Os meus amigos de escola, também sou amiga até hoje deles. E era só meninos. Você era da turma do fundão. Turma do fundão. Exatamente. E teve algum episódio assim na escola, alguma coisa mais... Que pode ser contado. Que assim que... Teve uma vez que a gente acobertou um amigo que esvaziou o pneu do carro do professor. Teve uns episódios. Eu era terrível. Que bandido, hein? Começamos furando pneu. Ele vai assistir. Criminoso, hein? Será que esse criminoso vai assistir esse podcast? Muito bom. Mas a gente gazeava a aula, depois já um pouquinho maiorzinha, né? Gazeava a aula pra jogar baralho na frente da igreja.
É. Não pensei que íamos ouvir listas de pecados da infância, né? Eu vi que ela carrega uma culpa disso aí. É, né? Ela falou com pesar, né? É. Não foi... A gente jogava baralho em frente da Na igreja. frente da igreja. Deus. O Edu comentou que ele estudava na Adventista. Aham. E eu estudava no Adventista também. E aí, na minha época do Adventista, não podia usar brinco. Não podia usar brinco. E aí, no final de semana, a mãe punha os brinquinhos e passava esmalte atrás, base, pra não perder o brinco, né? E aí, na segunda-feira, esquecia de tirar. E aí, chegava e o Edson tava lá, na frente do portão, Bah. pra não deixar entrar. Tá. Aí, às vezes, eu não conseguia tirar, eu tinha que voltar pra casa, porque eu tava de brinco. Meu Deus, olha só. Tinha que voltar pra casa. O negócio era rigoroso Era mesmo. rígido né? mesmo, hein? Era rígido o controle de... É, o meu tempo de colégio, aí tinha a história de tu mostrar a meia, né? A meia tinha que ser toda branca. Se tivesse qualquer detalhe, já não dava pra entrar, né? É que Nossa. pode uns detalhes assim que... né? Sim. Você não vai conseguir estudar direito aí se a tua É. meia tiver um bichinho. Assim, então Não. volta pra casa. É, se tiver um Mickey aí na tua meia, já atrapalha É. a concentração dos colegas. Ah, não, se for coisa ninguém da vai Disney, nem aprender. pensar. Ninguém vai Eu aprender lembro nada. que meninos não podiam ter cabelo comprido e meninas não podiam usar brinco. O Adventista agora ele é o colégio militar, né? É. Deve estar meio parecido. Né? Deve ter algumas regras meio semelhantes, eu Eu acho. acho que fez sentido ter virado militar até pelas regras. E É, pode ser. não sei pode como ser. que é hoje. Aham. Mas quando tu pensa em militar, tu imagina que vai ter algumas regrinhas aí, né? É. É. Imagino, eu não faço nem ideia. Sim, eu acredito que sim. Pura Acho que tem, suposição acho que aqui, tem né? uma questão de uniforme também Tem. bem séria, né? Bem rígida. Assim. Aham. É verdade. Mas bem, e como que foi essa mudança para Francisco Beltrão? A minha irmã quis estudar no colégio interno. Porque uma amiga foi, e aí ela quis ir também. E eu sempre fui meio chicletinho dela desde a infância, então eu tinha 6 anos, eu fui também. E aonde ficava esse colégio? Pato Branco. Pato Alto Branco. Paraíso. Colégio Alto Paraíso. E era um colégio de freiras. Então dividia, assim, tinha um pessoal que só estudava e tinha um pessoal que estudava para freira. Uhum. E eu estudei 1 ano, a Carla estudou 2 anos. Eu estudei 1 ano. E aí a minha mãe estava em transição para se mudar. Na época ela trabalhava no Banestado, em Salgado Filho. E aí ela se mudou, pegou transferência para Francisco Beltrão. E aí, né, nessa transição, foi muito bom que a gente estava no colégio interno, porque aí toda aquela logística de se mudar para cá, as filhas estavam bem cuidadas no colégio interno. Na prática, você não precisou ajudar na mudança, né? Não. Vamos ser honestos. É, né? Uma boa saída aí, né? Boa. Ótima saída. E aí, desde então, foi construída a casa aqui, depois onde foi o salão, né? Uhum. E aí... Sempre foi ali? Sempre foi ali, aham. Uhum. Aquela casa foram os meus pais que construíram. Uhum. E aí depois, enfim, se separaram. E aí foi... Sim. Então a vinda de Eu Salgado Filho para cá começo. teve a ver com isso, com a mudança de trabalho da tua mãe, transferência do banco, Isso. e vocês já estavam estudando em Pato Branco, né? E aí, voltou para cá, Adventista, direto? Adventista. E essa infância daí aqui no Alvorada, porque você era uma menina ainda, né? Sim. Tava se você foi para lá com 6 anos, Eu tinha 7 anos. 7 anos, né? Uhum. Aí eu estudei. Quando eu cheguei em Beltrão, eu estudei no Maria Helena. Né? pertinho de casa. Isso. Aí depois fui pro Adventista. Aí depois os pais começaram a passar dificuldades financeiras. E aí eu voltei, aí já era Reinaldo Sás. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Que daí, com 13 anos, eu já estava... Ah, tu começou a trabalhar bem cedo. Sim, comecei Que já a era no salão ou era outra Já coisa? era no salão. Uhum. Já era no salão. A Carla chegou aí para Curitiba estudar. E aí, com a dificuldade financeira,
não deu para manter ela lá, né? Que não tinha faculdade aqui na época. Tinha a Unioeste, mas acho que tinha 1 ou 2 cursos, assim. Sim, sim. E aí ela retornou e aí a mãe falou, vou montar um salão de beleza pra você, pra Carla, né? Uhum. E aí meu primeiro curso, em 97, a Carla estava sendo Miss Beltrão e eu estava fazendo meu primeiro cursinho de manicure. Olha só. Eu tenho guardado meu certificado. Que legal. E a origem dela nesse trabalho, né, no salão, teve a ver com o concurso de Miss? Teve Eu a sei ver. que já tem a questão do DNA aí da família, né? Teve muito a ver, porque eu lembro, eu era menor, mas eu lembro da minha mãe falando assim, a Carla tinha que se maquiar e aí tinha que ir no salão, né? Então imagina, toda semana tinham fotos pra fazer, alguma coisa pra fazer, e aí tinha que ir no salão. E aí chegou um momento que a mãe falou assim, não dá pra manter salão. Toda semana, 2 vezes na semana. Você vai ter que aprender a se maquiar. Você vai ter que aprender a se fazer as coisas. O cabelo a mãe ajudava, né? Você vai ter que aprender a fazer. E aí ela se maquiava chorando. Se maquiava chorando, tirava, fazia de novo. Aí virou a melhor maquiadora de Beltrão. Sim, Foi assim. Foi assim. Fez curso em Curitiba, enfim, na época. E aí surgiu o salão. Aí eu nunca esqueço quando eu comecei a trabalhar com ela. Lembro quem era a minha primeira cliente. Olha que legal. Ela sentou na cadeira, cabelo bem cacheadinho. E aí ela sentou, ela veio o cabelo dela, sentei ela na cadeira e ela disse, olhou pra minha irmã e disse assim, Carla, é ela que vai secar o meu cabelo? Sim, é ela. Pode ir prender assim? Ela me instruiu como era pra fazer. Ela não vai conseguir escovar o meu cabelo. E a Carla colocou a mão assim no ombro dela, olhou pra ela pelo espelho e falou, se ela não alisar o seu cabelo, eu rasgo os meus diplomas. Eu tenho que fazer essa escova bem feita. Vou caprichar porque talvez seja hora de brilhar ainda. acho que é melhor eu começar bem. E eu consegui fazer. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha só, que legal. Mas que história legal. Em que ano foi isso, Débora? Você lembra? Em 97, a Carla foi Miss. Aí, logo em seguida, ela foi para Curitiba, né? Foi ali em 98. Já foi a tua estreia. Já, na verdade, Já foi a tua estreia, mais incomodava no começo no salão do que ajudava, né? Porque ela mandou fazer uniforme, ela queria que usasse uniforme, e eu chegava de uniforme da escola e ficava a tarde inteira de uniforme da escola. Qual é a diferença de idade de vocês? 5 anos. Então, ela foi Miss, eu acho que com uns 17, por aí? Isso. Você tinha 12. Quando eu fiz meu primeiro cursinho. Olha. Nossa. Acho que até entendo a desconfiança da cliente. Por que será? Mas se havia desconfiança da cliente, não havia desconfiança da irmã, né? Ela Não. estava apostando as fichas em você. Confiou muito em mim. É verdade. E desde o início já era esse nome? Já era Estúdio Cor? A Carla, quando ela começou, que aí deu tempo de eu fazer o primeiro cursinho e tal, ela começou a trabalhar com uma amiga da minha mãe. Era a esposa de um colega dela do banco, assim. Então, acho que eles tiveram o salão, elas tiveram o salão uns 6 meses, eu acho, não lembro exatamente. Mas aí, quando foi que a mãe montou o salão para nós, para Carla, no caso, e eu entrei junto, já era Estúdio Cor. A Carla, eu lembro dela escolhendo o nome, vendo as revistas de cabelo, assim, na área da beleza, e aí tinha o Estúdio W.
que é um salão super famoso de São Paulo. Uhum. E aí ela falou, eu vou colocar Estúdio Cor. E aí ficou. Uhum. Que legal, que legal. E aí tem todo esse arco do trabalho de vocês aí, né, Débora, de começando ali devagarinho e se transformando numa empresa muito grande, muito forte, né? Sim. Quando tu olha para esse arco todo aí, o que te vem? Me vem a lembrança de uma vez a Carla no meio do salão, porque sempre foi muito difícil. As pessoas da área da beleza vão me entender. É muito difícil encontrar profissionais para trabalhar dentro de um salão maior. Certo. Porque quem sabe fazer quer ter o seu espaço, quer ter autonomia Sim, de sim, horário, sim, sim. enfim. E é muito difícil conseguir profissionais na área. Uhum. Manicure até consegue, mas na área do cabelo é mais difícil. E aí eu lembro que o salão já estava grande, né? Uhum. E aí eu lembro da Carla falando assim, nós tínhamos tido um problema lá com uma profissional e ela me olhou e falou assim, Dedé, tem que cuidar do salão, porque agora cresceu. O elefante cresceu e agora é isso, a gente vai ter que cuidar disso. Sim. Uhum. E aí tinha que cuidar mesmo. Ele Porque era... quanto maior a despesa, né? Sim, Sim, sim. Uhum. Para manter uma estrutura grande. Uhum. E vocês chegaram a ter quantas pessoas trabalhando nessa equipe? Teve um período que nós estávamos em 19. Nossa. É um grande salão. Com certeza. Nossa. Pô. Só que tem uma rotatividade grande, assim. Quando o salão é maior, tem uma rotatividade maior. Até porque existem cidades menores, existe até uma certa disputa de salões, assim. Tem um profissional bom, vou fazer uma proposta para ver se ele quer se juntar a nós. Uhum. Então tem um pouquinho disso, assim. Sim. Uhum. Acho que em toda a área talvez tenha um pouco, né? Mas Uhum. Não é. E quando que vocês perceberam, assim, Débora, que realmente era grande, que realmente vocês tinham virado referência? Teve algum momento, assim, que vocês se olharam e... eu acho que eu nunca tive muito isso. Eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas vitórias, enfim. Sim. Uhum. Porque eu acho que como eu comecei muito pequena, assim, muito jovem, pra mim era tudo brincadeira. Uhum. Não sei se em algum momento virou a chave de dizer é trabalho. Uhum. Eu acho que também vem daí a paixão pela profissão, porque Sim. nunca foi difícil. Eu em algum momento eu tive a opção de, não, você vai estudar outra coisa ou você quer continuar nessa área? Nossa, eu quero ficar aqui. Uhum. É tão bom. Então eu não sei se teve isso, assim, esse momento, assim, onde essa chave caiu. Uhum. Não me recordo. Mas em algum momento você se convenceu de que você era boa naquilo? Ou até hoje Você já chegou nesse ponto? Você já chegou nesse ponto ou ainda não? Você continua desconfiada com você? Às vezes eu me desconfio. Esse motorzinho é bom. Teve um momento, agora falando individualmente, né? Não falando do salão, mas falando como profissional, em que eu recebi a ligação da esposa do Philip Hallowell, que Philip é o criador do visagismo, né? E aí a Sônia, eu atendi o telefone, é a Sônia, a esposa do Philip, a Soninha. Falei, meu Deus. O que será que eu fiz de errado? O que está acontecendo? E aí ela falou assim, olha, Débora, o Philip, nós estamos terminando de montar o site do Philip, de visagismo, com plataformas de cursos, enfim. Uhum. E o Philip escolheu 8 profissionais, 8 alunos dele, profissionais da área da beleza, visagistas, que atuam com maestria para estarem presentes com os trabalhos dentro desse site. Uhum. E aí eu estou te convidando. E eu falei, meu Deus. Você viu que você estava na elite. O Philip tem, assim, não sei quantos mil alunos, né? No Brasil, enfim, e fora do Brasil.
E eu estava entre as 8 que ele estava escolhendo para estar lá com o trabalho exposto no site dele. Uhum. E aí, as borboletas do estômago. É. E aí ela falou, a gente precisa de tantos trabalhos, enfim, feitos com pessoas que autorizem a imagem Uhum. para expor o trabalho de vocês lá. E aí, para mim, é um orgulho, né? Falei, nossa, imagina. eu desliguei o Imagina. telefone e eu gritava. Eu falava pro meu marido, meu Deus, o Felipe tá me chamando pra... Ele escolheu só 8 e eu estou entre as 8. Nossa. Eu acho que ali Aí você realmente se eu percebi, convenceu. nossa, eu sei. Me deu aquela medalha de falar assim, você Aham. faz bem o que você sabe fazer. Que legal. Você aprendeu bem. Mas veja como é isso, né? Às vezes a pessoa... É difícil a gente se convencer, né? É. Mas eu vi uma entrevista do Christian Bale, né? Uhum. Dizendo assim que ele nunca estudou formalmente teatro, interpretação. Uhum. E que por isso ele sempre se sentia como se tivesse, digamos assim, fazendo de conta que era um ator. Uhum. E que ele demorou muito para... Por conta disso, o esforço que ele faz é sempre muito maior. Né? Que ele se Uhum. dedica muito mais para ele... Não, e porque ele ele não se dedica convence. muito mesmo. né? Muito mesmo. Uhum. Ele diz que a referência dele... Uma vez ele viu alguma coisa do Jimi Hendrix, se eu não me engano. Ele viu o Jimi Hendrix tocando, não sei se era um vídeo, não sei, Uhum. pela idade dele, eu não sei se ele assistiu de fato Jimi Hendrix. Mas que ele viu o Jimi Hendrix tocando e escorrendo sangue dos dedos, assim. Uhum. E aí ele percebeu, é isso, é assim que tem que ser. Uhum. Tem que fazer mais, tem que ir além para ficar bom. Sim. E é difícil a gente se convencer, mas eu acho que com uma participação dessas, deu para a pessoa ter uma segurança de que fazia um trabalho legalzinho. Elogiado. Tá se saindo bem, né? Acho que ele sim. tapinha nas costas assim, ó, É, acho que... Você Que tá bom, se que saindo bem. bacana. Uhum. Isso foi quando, Débora? Foi no início da pandemia, ali Tá. antes, Uhum. naquele... Pouquinho antes de estourar Isso, tudo. isso. Tá certo. E voltando um pouco no tempo, Débora, assim, trabalhar com a irmã era fácil? Como que era isso? Como que era esse A ambiente gente de perguntou vocês? isso pro Eduardo também. né? Eu brinco que eu sempre fui muito obediente. Uhum, E a gente sempre teve muito respeito. uhum, Muito respeito. Então eu sabia que era questão de hierarquia. uhum, Né? Ela era a irmã mais velha, ela que estava à frente da empresa uhum. e eu tinha que respeitá-la. Então acho que nunca tivemos problema, assim. Uhum. A gente discutiu pouquíssimas vezes, assim. A gente foi morar junto, eu tinha 16 anos. E as nossas discussões eram coisas pequenas, assim, da louça que tinha ficado. Mas nunca, do trabalho, a gente nunca teve problema nenhum. Os papéis estavam bem definidos, a coisa fluía bem. Exatamente. Uhum. Bom, a relação com ela era boa, então. Tinha uma facilidade. Quando tu tira essa parte Muito. hierárquica de trabalho, como é que era a relação de vocês? Ah, era muito boa. É. Muito boa. Muito boa. Vamos pegar um exemplo, deixa eu te interromper um pouquinho só, Débora, assim. Porque vocês já passavam o dia juntas. Ainda rolava algum programa assim a mais, além disso? Como que era essa história? Terminava no salão. Primeiro que a gente morou juntas, Sim. né? Aí depois, quando ela já estava morando com o Fábio, Uhum. eu morei sozinha um tempo. E terminava no salão, o Fábio dava aula até às 11. Aí a gente pegava uma cervejinha, ou abria um vinho, e pegava uns comes, ou pedia uma pizza, e jantava junto. Ou eu cozinhava alguma coisa, porque ela não era de cozinhar, não gostava de cozinha. E aí eu cozinhava alguma coisa, e a gente ficava junto até o Fábio chegar. Legal. Era uma parceria. Depois pra teve tudo. depois teve um período em que eles moraram comigo, eles foram morar no meu apartamento enquanto reformou a casa deles, né? Uhum. 2 anos eles moraram comigo. E a gente tinha uma convivência muito boa. Ah, que coisa boa, né? Eu faço uma brincadeira que é muito bom quando a gente fala que se referindo a amigo, né? Que, nossa, ele é quase um irmão, né?
E eu gosto de fazer a brincadeira ao contrário, né? Que é quando a pessoa que tem um parentesco vira um amigo. É quase um amigo. Sim. Né? Meu irmão é quase um amigo, né? Porque é muito bom quando tu consegue misturar essas duas coisas, né? Que Com é você certeza. ser, de fato, amigo do teu irmão, né? Que, convenhamos, não é uma coisa tão fácil, né? E quando a gente consegue isso, quando a gente acerta aí nessa loteria, que é algo que eu também gosto de ressaltar, porque eu trabalho com o meu irmão e é isso, né? Então a gente está ali, claro, nós não trabalhamos juntos, porque cada um tem sua sala, Sim. obviamente, mas é aquela coisa que qualquer intervalo a gente está ali junto conversando, discutindo sobre filme, viu tal série, não viu, e aí organizando coisas da clínica. Então, é muito bom poder ter essa parceria, É né? muito bom. Eu falo que é a sorte. Eu tive muita sorte na vida de ter tido uma irmã. Uhum. Então, como ela. Não, mas é muito bom mesmo, né? Essa coisa de tu ter essa... Eu acho que se existe alma gêmea, a Carla foi a minha alma gêmea. É. Se existe alma gêmea, isso a gente realmente... Às vezes eu pensava em alguma coisa, quando eu ia falar, ela também já estava pensando sobre isso. Uhum. E a gente dividia muito. Esse tipo de conexão é... E no trabalho, a gente tinha muito isso de... Eu encorajava ela. Uhum. Ela tinha as ideias. Ai, vamos mudar essa parede de lugar. Vamos fazer uma sala de maquiagem nova. Uhum. Aí eu dizia, tá, então eu já vou ligar pro gesseiro para ele vir aqui destruir a parede. Eu encorajava, assim, ela. E ela pagava. Boa. Foi bem boa. Bom, né? Gostei dessa. Alguém tem que pagar a conta. Muito bom, né? Não, mas tem que... É por aí, né? Mas acho que ela sabia disso, né? Ela tinha em você uma base também, né? Eu falei antes pra Débora que eu tinha uma imagem da Carla, né? Que por ela estar sempre toda arrumada, parecia que a cada dia tava com um cabelo diferente, né? Eu tinha uma imagem dela assim, eu imaginava, essa menina deve ser uma mala, deve ser uma cocota. E aí eu fui fazer um curso, né? Que a Carla também estava fazendo. E ela era um encanto, né? Ela mudou, tipo, de cara, assim, ela mudou totalmente a visão preconceituosa que eu tinha, né? Pra ser bem honesto, né? Ela era um doce, era uma menina super simples, né? Mega sincera, inclusive, né? Era difícil não gostar dela, né? E eu lembro que nessa formatura, que era alguma coisa da Dale Carnegie, que tem vários cursos aí que a Dale oferece, mas era para você levar, o formando levava a pessoa que era, digamos assim, um incentivo dele. Né? E ela levou você, né? Foi você a convidada. Chorei um monte. Foi você a convidada. Eu lembro, eu conheci ela só aí, mas foi, nossa, era um encanto, né? E mudou totalmente a visão que eu tinha, né? Essa parte da sinceridade, a gente brincava com ela. Que A ela super tinha, sincera. Ela tinha um espírito de porco. A gente brincava. O espírito de porco. Que às vezes ela colocava o alfinete lá só pra ver a pessoa. Mas depois pra dar risada. De vez em quando passava um pouquinho do ponto. Só às vezes. Bom. Pois é, Débora. E aí? Tu consegue contar um pouquinho pra nós essa perda? Como é que tu lidou com isso tudo? Porque... Essa vida toda juntas, né? O tempo todo juntas e de repente não mais. Como foi lidar com isso? A gente viveu o processo. Muita terapia, né? Sim. Muita terapia. A gente, tanto ela quanto eu, a gente já tinha contato com terapia antes, porque nós tínhamos, em um momento da empresa, a gente contratou uma psicóloga para assessorar o salão, né? Sim. Nos ensinar a ser líder, ela principalmente, que estava à frente. E aí isso continuou, né? Eu entrei na terapia e nunca mais eu saí, e nem ela. Então, quando a doença chegou, porque ela chegou sem pedir licença. Não teve exame. Foi realmente assim, internou, tratava, 1 ano e meio ela tratou de intolerância à lactose. E aí ela internou num episódio de dor. E aí teve que fazer uma cirurgia exploratória.
Uhum. E aí a bomba estourou, né? E a partir dali, começou o tratamento. E na época todo mundo achava que era 6 meses, né? Essa Sim. coisa de dar tempo, né? Uhum. E a gente nunca deu muito ouvidos a isso. E aí começou a questão de ir para Curitiba a cada 15 dias, né? Então, uma vez o Fábio levava, uma vez eu levava. No início, ela ficou lá em Curitiba 6 meses. Aí eu ia para lá eventualmente. Eu acho que foi o período que a gente se afastou fisicamente, assim, a gente acabou que eu fiquei mais tempo afastada mesmo dela, exceto quando ela foi pro colégio interno antes de mim, né? Uhum. Que aí eu via ela no final de semana. Depois, a gente resolveu, para uma qualidade de vida, ela vir morar em Beltrão e a gente ficar nessa transição de ir e vir. A gente percebeu que dava para fazer isso. A gente não sabia como que ela iria reagir, né, ao tratamento. E a gente viveu o processo, a gente conversava muito sobre a partida. A Carla conversava muito, ela queria falar. E em momento algum a gente dizia: ai, para, não fala isso. Porque as pessoas têm isso, né? Quando se fala da morte, as pessoas têm isso. Ai, não fala uma coisa dessas. E a gente viveu a realidade. Então a gente aceitou o processo, viveu ali a dor. Eu sabia que em algum momento iria existir a despedida, Sim. né? E a gente tentou lidar, assim, da forma mais... viver intensamente com ela da forma mais generosa possível, uns Sim. com os outros, né? Dentro de casa. Então, e a gente, realmente, nesse período, a gente se fechou um pouco da sociedade. É natural, né? E aí virou uma convivência realmente assim: a Carla, o Fábio, eu e meu marido. Nós éramos uma bolha, nós 4. E aí lá em Curitiba tinha o Fabrício, irmão do Fábio, e a Mariângela, que morava em Londres, né? E aí em um período também a Mariângela veio pra cá e eu dizia assim que nós parecíamos todos irmãos. Virou um bloco só. Um bloco só, exatamente. Então, um apoiava o outro, assim. E eu vivi cada segundo com ela. O último internamento dela foi... A gente ficou 21 dias internado, né? E eu sempre escutei muito ela. E como eu falei antes, eu sou muito obediente. Então, eu fiz tudo o que ela pediu. Tudo. Ela escolheu a foto que ela queria. A gente conversava muito, assim. E ela usava muito essa frase: quando eu for, ela dizia o que ela queria. Sim. Quando eu não estiver mais aqui, ela acrescentava o que ela queria que a gente fizesse. E a gente respeitou, ouviu. Era muito dolorido ouvir, Claro. né? Mas facilita, né? Mas a gente chorou junto, não tinha aquela coisa, não, você... Claro que a gente tem sempre uma esperança, mas a gente não vivia aquilo, não, você vai... A gente sabia, né? Então a gente viveu intensamente isso. Eu acho que isso até hoje é o que me dá mais força, sabe? Tanto que eu sou uma pessoa muito forte, eu tenho um perfil de uma pessoa forte, eu tenho um temperamento forte, mas eu tive que trabalhar minha vulnerabilidade, porque em algum momento eu precisei deixar doer. Isso. Tem que viver, né? Tem que viver. O processo de luto, se tu sufoca ele volta de alguma maneira depois, né? Exatamente. Então tu precisa deixar com que a coisa... Então, assim, eu digo que eu não tenho hoje ela fisicamente, mas ela vive em mim. Sim. Uma das coisas que eu mais gosto é sonhar com ela. E Débora, após aí a partida dela, como que foi pra ti, enfim, assumir o estúdio, essa coisa de
Aí era você sozinha? Como é que foi isso? Aí entrou meu marido para me ajudar, né? Uhum. Aí é a estrutura, eu repito, né? Meu equilíbrio, Aham. meu pilar. Sim. Sempre tive a ajuda dele na parte burocrática, organização, enfim, financeira, né? E o Fábio também sempre muito presente. Sim. Tanto que aí, depois que a Carla partiu, nós fizemos questão de criar uma sociedade do salão com o Fábio, Uhum. né? Sim. Aonde o Fábio entrou como nosso pai, assim, sempre muito protetor. O Fábio tinha essa característica, muito protetor, né? E aonde se tornou o nosso cordão umbilical, Uhum. né? Eu falo que o nosso cordão umbilical familiar era o salão. Uhum. Porque aí, como a gente virou sócio, era nosso vínculo, né? Nós sempre estávamos ali em contato e ele fazia muita questão de sempre supervisionar, assim, chegava e perguntava como está o salão. Ele queria que a gente reportasse o que Sim, estava... ele entrou mesmo, Isso. passou a participar. Uhum. Exatamente. Ele deixava a gente com autonomia total, assim. Sim. Quer contratar, descontratar, enfim, encerrar uma parceria, criar outra, mas sempre querendo saber o que estava acontecendo, né? E trazer realmente a segurança pra gente. Sim. E aí, quando ele faleceu, né? Simplesmente vem aí outra pedrada aí, outra, né? Nossa. Outra avalanche, essa né? foi quando? 2020? Não lembro. Foi 20 ou 21 que ele Foi faleceu? 21. 21? É. E aí, quando o Fábio faleceu, aí não fazia mais sentido. Uhum. Porque aí realmente era ali, era nutrir memórias, enfim, Sim. né? Realmente não fazia mais sentido, até porque no processo ali, na questão do imóvel, da casa, né? A casa era minha, da Carla e do Fábio. Aí eles Certo. compraram a minha parte, a Carla e o Fábio. Então a casa ficou deles. Certo. Aí com o falecimento da Carla, se tornou do Fábio. Uhum. E aí daí o Fábio casou novamente, né? Uhum. E aí quando o Fábio faleceu, a esposa assumiria. Uhum. E daí não tinha porquê da sequência, né? Manter um Sim. cordão umbilical não era mais um cordão Sim, umbilical, sim, sim. né? Uhum. Não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. E daí, pra mim, foi também uma questão de honra, assim, encerrar o salão. Porque na época veio muita gente, assim, querendo comprar o salão, interessado. Você quer vender a empresa, Débora? Não, eu quero encerrar, porque aqui foi uma história nossa e assim Sim. vai ficar, Sim. né? Uhum. Como memória. Se decidiu que a empresa teria um fim. Isso. Uhum. E todo mundo entendeu, as pessoas Sim. que ali estavam, os colaboradores, enfim, os parceiros, né? Uhum. Com quem eu tenho amizade até hoje, então... Sim. E aí você parou simplesmente de trabalhar, Débora? Como é que foi isso? Aí o meu marido disse assim pra mim, né? Meu estado emocional que estava um tanto quanto abalado, né? Podemos imaginar. Uhum. Ele disse pra mim assim, tira um ano pra você. Então tá, então eu vou tirar um ano pra cuidar da minha cabeça. Quem sabe surge uma oportunidade em outra área. Foi bem no período também que recentemente eu estava realizando um desejo que era ter uma loja online de acessórios, que daí eram as biojoias, né? Uhum. E aí eu falei, numa dessas, quem sabe monta só uma loja de acessórios, eu mudo de ramo, enfim, eu estava, assim, aberta. Primeiro eu precisava me curar, né, Uhum. de tudo, e aí depois eu estaria aberta. Não deu. Não deu porque foi questão de tempo, assim, as pessoas deixam esfriar um pouco, e aí elas já começam a te pedir.
Débora, você vai atender? Você tá trabalhando aonde? Eu sei que, assim, é chato, né, pedir, mas, assim, é que eu fiz o meu cabelo, não deu muito certo. Você pode me ajudar? E aí, algumas pessoas que eram mais próximas, aí eu dizia assim, viu, faz um café aí que eu vou ir aí na sua casa ver o seu cabelo. Aí quase tive que tomar banho com a pessoa, né? Porque não tem lavatório, enfim. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, essa vida eu não quero pra mim. Não vai dar. Atender em casa assim, não. Ou eu monto alguma coisa pra atender mais personalizado, ou eu não vou mais atender ninguém. Vou jogar as tesouras fora. Nem você, eu não vou mais cortar mais nem o teu cabelo. E aí a minha mãe tem uma sala na casa dela, que era onde ela guardava algumas coisas, assim. O que não usa mais, guarda lá. E aí lá eu pedi para guardar um lavatório, uma cadeira e algumas coisas que eu tinha apego, assim. Alguns móveis que eu tinha apego emocional no salão. E aí eu guardei lá e aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você acha ruim se a gente tirar tudo que tem dentro dessa sala e eu dar uma ajeitadinha e eu instalar um lavatório pra quando precisar lavar um cabelo, porque eu tive que quase tomar banho com a pessoa. E aí eu lavo o cabelo dela aqui, até eu decidir o que eu vou fazer. E aí minha mãe começou a chorar. Ela falou, filha, é o que a mãe mais quer. A casa é tua, venha, enfim. A minha mãe, na época, né, com tudo isso, ela virou uma leoa, protetora, assim. Que a gente nunca teve uma relação tão fácil, mas nesse momento, eu percebi, assim, que a minha mãe sempre fez o que ela conseguiu fazer. Ela fazia o que estava ao alcance dela, sabe? E naquele momento, ela realmente virou uma leoa protetora, assim. E aí ela me acolheu e ela falou, faz o que você quiser, quer derrubar a parede, o que precisar pode fazer. E aí eu falei, não, mas eu só vou instalar um lavatório lá. E aí eu falei, tá, mas a salinha era tão pequena, imagina. O salão tinha, o estúdio cor tinha 170 metros quadrados. Essa sala tem 17. É uma pequena diferença ainda, considerável. Meu Deus, mas aonde que eu vou colocar isso, colocar aquilo? E aí eu falei, eu conheço, tenho amizade com a Marina, né, que é a arquiteta, Marina Úrio. E aí eu falei, Marina, me ajuda, vem cá, me ajuda, você pode me ajudar, me dar ideias aonde eu posso realocar as coisas. Falei, quero te contratar para me ajudar a fazer isso. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Falei, não, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Aí teve um outro episódio durante esse período que foi de um amigo que chegou, me ligou e falou assim, tu tá em casa? Eu tô indo aí. E daí eu não saio sem um corte de cabelo. E aí quando ele chegou, o meu marido olhou pra ele e falou assim, poxa, que bom que você chegou, eu também vou ganhar um corte de cabelo, então. Eu cortei o cabelo deles na área de casa, na sacada. E aí eu falei, não, eu acho que é isso, é a minha missão. É a minha missão. Sim. Eu percebia que as pessoas queriam. Elas me queriam de volta, sabe? Você foi puxada de volta. Fui puxada de volta. E aí, na terapia, comecei a trabalhar isso com a terapeuta e não, eu vou atender, mas também daí eu estava num momento em que eu estava olhando mais pra mim, porque na terapia eu sempre tratava muito coisas do salão também, Sim, né? claro. Dia a dia, enfim, a parte comportamental, né? E aí eu estava tratando mais o meu eu, a Débora, cuidando, se acolhendo mais. E aí eu falei, não, eu volto a trabalhar, mas eu quero ter tempo pra mim. Então eu voltei, mas voltei com uma agenda reduzida, né? Trabalho 4 dias na semana
de segunda a quinta, e sexta, sábado e domingo eu vivo. Vivo fora do salão. Não que eu não vivo, porque eu amo, né? Mas trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalho. Você tem que ter responsabilidade, Tem que, né? tem que Você fazer, não né? acha, Débora, que trabalhar até quinta-feira não é ganância já? Mas não consegue trabalhar menos que isso. Elas vão me buscar onde eu for. Mas isso é muito real, né? Essa reorganização, estabelecendo mais tempo para ti é uma coisa muito importante. Né? Foi muito importante na minha vida, assim. Inclusive, me ajuda muito mais no meu lado profissional. Uhum. Totalmente. Porque hoje eu não tenho mais dores nos ombros, eu consigo fazer uma academia, né? Então, A gente aprende desde cedo qualidade de vida. a ver a vida como uma espécie de gangorra, em que o lado das obrigações sempre tem que pesar mais, né? Então, um monte de obrigação e aqui um pouquinho de lazer, né? E o resultado disso vem no corpo, vem nessas dores, vem na nossa... vários fatores psicológicos que vêm daí, né? Se tu aprende que essa gangorra tem que ser um pouco mais equilibrada, que tu tem que ter, sim, muitos momentos aí Com certeza. de diversão, a gente precisa saber se divertir, né? E até porque, assim, Lazer. eu perdi 2 pessoas que eram muito entregues ao trabalho. Uhum. A Carla cortava cabelo de 15 em 15 minutos. Uhum. Sempre tinha uma pessoa no lavatório lavando, ela cortando, atendendo uma pessoa e uma outra auxiliar escovando, finalizando um dos atendimentos. Então, era uma demanda muito grande. E ela se dedicava, ela amava muito a profissão dela, aprendi sim. isso com ela, mas ela não tinha muito tempo para ela. E o Fábio era outra pessoa que saía de manhã, no último período ali, né? Ele estava indo para Shoppingzinho trabalhar, saía daqui, sei lá, 5 horas da manhã, 5:30, 6. Uhum. Trabalhava o dia todo, retornava no final do dia, tomava uma ducha, um café e ia para a faculdade. Uhum. Então, se eu não aprendi nada, a vida é tão curta, né? E nós somos finitos, nós não vamos, né? Sim. Se eu não aprendi com isso, eu acho que nada faria sentido, então... Não, mas é exatamente isso. Eu me recordo, um pouco após a perda da minha mãe, que encontrei um amigo e começamos a conversar sobre isso, né? E eu falei pra ele assim, cara, eu não quero mais ter esse ritmo de trabalho que a minha mãe tinha, porque eu fazia o mesmo ritmo que ela. Que era um ritmo assim, 7:30 da manhã, 9 da noite, né? Eu falei assim, não é esse que eu quero. A gente aprende na dor, né? A gente aprende na dor, né? E eu lembro que nesse dia ele também falou, ele disse, não, eu também, acho que eu preciso aprender com isso também, né? E aí nós reorganizamos. Tanto que no começo era muito esquisito, porque hoje eu começo no consultório às 10 da manhã, né? E aí eu sou, acho que a última pessoa a chegar no prédio, né? Aí no começo eu ficava com aquela sensação assim de... O que será que vão achar? Estranho. É estranho, o que estão pensando? Aí deu chegando às 10 da manhã aqui. Mas é muito melhor. Né? Claro, eu vou até mais tarde, obviamente, né? Sim, mas até hoje é estranho eu sair tomar um café com uma amiga na sexta-feira à tarde. É estranho. É estranho, né? No começo a gente sente até um pouco de culpa, porque você encontra uma pessoa que queria horário. E aí você não atendeu ela naquela semana. Né? Você fica pensando o que ela está pensando, né? Essa obrigação que vem de algum lugar, assim, de que tu... E a gente acaba aprendendo muito isso com os nossos pais, né? Que essa coisa muito de, tem que trabalhar muito. E talvez a gente pertença... É bonito trabalhar bastante, Claro, né? sim. A gente tem essa cultura. É uma questão cultural. Nossa cultura de trabalho, né? A gente estranha até. Isso. E talvez a nossa geração esteja entendendo um pouco mais isso, que é, sim, nós precisamos trabalhar muito, sim, nós precisamos nos dedicar, mas eu também preciso ter lazer, eu também preciso ter um momento em que eu, sei lá, brinco com o meu filho, né? Que eu vou assistir um filme, que eu vou... Qualidade de vida, exatamente. né? Fazer o que se gosta, né? E aí quando eu comecei a ter tempo pra mim, pra cuidar da Débora,
Aí eu emagreci 22 quilos. Olha só. Meus exames estavam péssimos. Uhum. E hoje estão alinhados. Uhum. Hoje, sexta-feira, eu fui na nutricionista, na Gi. Uhum. Então, Olha aí, eu sabia que ela podia fazer. Né? Viu só? Ela não quis contar. Podia ter feito um merchan. E é muito prazeroso, porque aí você também se apaixona por ter esse autocuidado, né? Exatamente. Acordar cedo, dormir cedo. Uma das coisas que pra mim hoje tá sendo muito bom, quem acompanha meu Instagram vê, eu posto o nascer do sol todas as manhãs, eu adoro. Uhum. Teve toda essa virada de chave pra ti aí, né, Débora? A Débora não é a primeira convidada que nos fala sobre essa virada, né? De tornar a vida mais saudável, de poder, assim, ter mudanças, assim, em termos de atividade física, de alimentação, de poder trazer esse autocuidado, né? E tu também teve essa virada de chave, hein? Muito. Nossa, essa virada de chave pra cuidar de mim, assim, eu não conseguia correr 50 metros. Uhum. E eu falei, não, eu vou começar a correr. Não conseguia, né? Caminhava um pouquinho mais rápido. Aí eu contratei assessoria de corrida. Sim. E hoje, pra mim, é uma conquista conseguir correr 5 quilômetros sem caminhar. Uhum. Então... realmente é Você está participando dessas provas que acontecem por aqui, Débora? Às vezes eu me aventuro. O treinador pega um pouquinho e fala assim, vai, se precisar caminhar, caminha. Quando você não tem uma assessoria, você se joga. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo, você tá... Sim. A primeira virou, eu falo assim que essa questão da corrida veio que eu falei assim, não, eu quero participar da corrida do trabalhador. Uhum. Aí eu convidei o Ricardo, vamos. Eu caminhei a prova toda, não consegui correr. Caminhei a prova inteira. Uhum. Quando eu cheguei, as meninas lá da corrida, que eram minhas clientes, estavam lá. Débora! Eu disse, nossa, que legal, pelo menos eu consegui concluir. Sim. Era 50 minutos o tempo máximo, né, da prova. Eu consegui concluir. E aí agora, quando eu participei de uma segunda prova, que foi ali a Só para Elas, que teve para as mulheres, que foi muito bacana, porque aí eu percebi a minha diferença de tempo de uma prova para outra, né? Sim. Que aí eu já estava começando a conseguir correr um pouquinho. E aí agora eu me inscrevi na prova da Rotan. Eu acho que eu vou caminhar bastante nessa prova, porque tem muita subida. Mas tá tudo bem, eu vou. Tá tudo certo. Eu vou. Só que agora tem assessoria. E aí você tem receio de envergonhar o treinador, né? Você não quer envergonhar o treinador. Não quer levar um puxão de orelha, né? Mas ele é o máximo, assim. Ele fala, quem era você há um tempo atrás? Então ele faz a gente sempre olhar. E é muito bacana. E eu tenho um parceiro, que é o meu marido, né? Que é super parceiro e a gente tá... essa coisa de casal fazer atividade física junto é muito, muito legal. Porque um puxa o outro, né? A parceria é importante. Atividade física sozinho, o problema é que você raramente tem toda a disciplina necessária, né? Então é bom quando um puxa a cobra, né? Facilita um pouco. Mas veja bem, quem começou lá em casa fui eu. Fui eu, acordava e ia pro parque. E ele tinha dificuldade de acordar cedo. E aí foi um tempo, não, eu vou começar a ir com você, então vamos. Que legal. Hoje todo dia. Que legal. E isso, de fato, reflete na parte profissional também, né, Débora? Como torna tudo mais leve, mais tranquilo, né? Com certeza. Uma coisa alimenta a outra ainda. Com certeza. Muito. E por falar em parte profissional, Débora, o que você oferece hoje? Eu queria, inclusive, que você explicasse o que é o visagismo. Então, o que a Débora oferece hoje? Então, a parte de visagismo, eu sou cabeleireira, corto o cabelo e faço coloração, mechas, enfim, como os profissionais da área do cabelo. O atendimento de visagismo, ele está incluso. Às vezes as pessoas me chamam e elas perguntam, Débora, eu quero fazer o visagismo.
Mas eu não vendo o visagismo separado. O visagismo está presente nos meus atendimentos. Vai depender da pessoa que está sentada na minha cadeira, se ela vai abrir o espaço para que o visagismo aconteça, né? Ou não. Então, chega uma pessoa e fala assim, eu quero tirar as pontinhas. Primeiro eu faço a avaliação, né? Porque visagismo é linhas, formas e cores. Então, é harmonia estética. Né? Então, a gente tem essa... Quando você olha para uma pessoa, você cria uma emoção. Você não conhece ela. Antes dela falar, aqueles 7 milésimos de segundo, você cria uma emoção. Eu trabalho com esses 7 milésimos de segundos. Que emoção você deseja despertar no outro? Quando você se olhar no espelho, o que você deseja sentir? Eu quero ficar bonita. A gente foi criado de que tudo que é bom é bonito. Sim. Mas quem é você? O que você deseja? O que você está precisando neste momento da tua vida? O que está falando mais alto? Lado pessoal? Lado profissional? Lado palco? Lado música? O quê? Então, eu consigo ajudar neste sentido. E aí, tem algumas pessoas que chegam com o cabelo longo e aí elas falam, eu quero cortar curto, quero uma transformação. E aí, você tem que se acalmar. Porque primeiro a gente precisa saber o que fazer. Depois saber fazer. Sim. E os papéis se inverteram um pouco nesse sentido para o mundo da beleza. Porque primeiro a gente aprende a técnica. E depois quem busca o conhecimento, aprende o que fazer. Né? E aí você começa a conversar com aquela pessoa, mas o que você deseja expressar com esse cabelo curto, com essa transformação? Normalmente tem rebeldia, ou separou do marido e o marido era apegado ao cabelo. E aí você tem que... Tá, mas você tá cortando o cabelo por rebeldia? O meu pai, sair de casa, sempre tem algo. Ou é uma transformação na vida mesmo. Ou a pessoa tá se formando, tá entrando no mercado de trabalho. E aí eu falo que é sempre sobre o outro. Não é sobre o que você acha bonito. O que você deseja entregar para o teu cliente, para o teu futuro paciente. E aí eu consigo ajudar nesse sentido. A gente faz a leitura facial, né? O visagismo é bem completo, assim. Quando eu fiz o meu curso, tinha psicólogo, tinha enfermeira, tinha oftalmologista fazendo o curso, tinha maquiador. Então, é muito amplo. Eu falo não sou eu que vou carregar esse cabelo. Sim. É o outro que vai carregar o cabelo, né? Essa imagem nova. Então, eu faço a leitura facial e as características da pessoa me trazem informações sobre quem possivelmente essa pessoa é. Né? Por exemplo, falando, né, antes do Luciano, ele estava falando de mim ali, eu falei, nossa, que memória boa que ele tem. Você tem características, quando a gente fala, né, da área do intelecto, tem características de absorção. Absorve, lembra. Eu vou encarar isso como um elogio. Com certeza. Então, a gente faz estudo da testa, que é o nosso intelecto, a área emocional, que é os olhos, a sobrancelha, o nariz é sobre o nosso ritmo, como você lida com o teu ritmo, a boca tem a parte da comunicação, da sensualidade, queixo é vontade, maxilar é liderança. Então, isso tudo... preciso ser líder. Então, a gente traz linhas para o cabelo, onde essa pessoa vai ter uma imagem de maior liderança, onde ela vai conseguir obter do outro
uma emoção de maior respeito. Olha só. E que forte que é isso, né? É muito forte. E normalmente quando eu começo a falar das características da pessoa, é muito comum a pessoa se emocionar. É. Porque às vezes tem a área emocional, que você lida ali com a sobrancelha, você fala da sobrancelha, e aí o lado sentimental um pouco mais agitado. E tem muito isso, assim. Aí a pessoa fala assim, eu quero uma imagem mais sensual. Às vezes só com o cabelo eu não vou conseguir trazer tudo o que ela espera. Sim. E aí, se ela me dá a liberdade, aí entra a parte de, olha, você já pensou, às vezes a pessoa tem um lábio super fininho, tem uma característica mais melancólica, e ela quer trazer o lado mais sensual de um colérico, de um sanguíneo, né? E aí a gente indica, né? Parte de, olha, você já pensou em fazer preenchimento? Ou às vezes uma sobrancelha que não está definida, ou está definida demais, às vezes está trazendo uma agressividade. Sim, Acontece muito isso, da pessoa ter uma sobrancelha, uma micropigmentação, e ela chegar na minha cadeira e ela pedir suavidade para a imagem, que ela quer trazer mais leveza, mais suavidade. E aí a gente tem que falar, olha, a parte da tua sobrancelha tá trazendo mais esse peso, né? E acaba afastando as pessoas, né? Sim. Então, vou direcionando até do que não é da minha área, né? Indicando. Não, vai sugerindo, né? É um complemento, né? Sim, É um complemento, porque dá E pra às vezes entender. a pessoa não abre, e aí tá tudo bem. Só que normalmente a pessoa que senta na minha cadeira e ela escuta tudo isso e ela corta só a pontinha, ou às vezes ela quer uma mudança e eu falo, você não está preparada, eu não vou cortar o seu cabelo. Você não está pronta para tudo que essa imagem vai trazer para você. A pessoa vai para casa, pensa e às vezes ela retorna, agora eu entendi. E às vezes tem aquela pessoa que ela acha que ela está agendando realmente só para cortar as pontas do cabelo e cobrir os brancos. E ela não gosta do meu atendimento, porque aí não era isso que ela esperava. Sim. Normalmente é o perfil de pessoa que prefere um salão onde vai ter a manicure, que vai fazer a unha enquanto age o cabelo, né? Vai ter o atendimento e ouvir as pessoas falando e conversar, encontrar amiga, irem juntas para o salão, né? Hoje, no formato de atendimento que eu tenho, que é só eu e a cliente, é muito mais profundo. Eu consigo muito aplicar... mais pessoal, muito íntimo, né? Eu consigo aplicar o visagismo muito mais profundamente, assim. E como um mínimo detalhe muda muito. Esses dias eu estava numa sessão online e aí eu tirei o óculos para limpar e a pessoa do outro lado falou assim, tu virou outra pessoa. E eu falei, mas como assim, né? Eu nunca tinha te visto sem óculos. Tira aí, Érico, vamos ver. Não. eu não vou me expor assim, né? Mas assim, um simples detalhe já transforma muito. Com certeza. Né? É um acessório, né? O acessório, ele traz uma moldura. O óculos traz uma moldura. Inclusive, às vezes, cobre um pouquinho. Às vezes uma pessoa que tem um perfil, né? Falando dos temperamentos, assim, você pega uma pessoa sanguínea, que tem um perfil mais divertido, e ela está à frente de uma liderança, o óculos traz muita força. Sim. Como muda, né? Como muda. Assim como os cílios, como a sobrancelha, os dentes. Às vezes a pessoa senta na minha cadeira e aí a gente começa a conversar e ela me traz a questão da dificuldade de comunicação. E aí não é nada difícil eu indicar a pessoa procurar um terapeuta, procurar um psicólogo para melhorar essa parte, né? Mas tem muitas vezes que a pessoa começa a falar e ela tem a parte da arcada dentária que está dificultando a comunicação dela, de fato. De fato, é uma coisa real ali, né? E aí a gente fala assim, olha, seria muito interessante se em algum momento da sua vida você
pudesse trabalhar essa parte estética dos dentes. Assim como você pega algumas pessoas que eu falo, você não precisa falar muito, porque os teus dentes falam por você. Eles ganham o respeito Olha só. Sim, por sim. você. E as pessoas aceitam bem? Assim, Débora, como é que é quando tu vai mexer em um ponto um pouco mais íntimo, assim? Aceitam. Até porque, assim, quando você percebe, né? Tem que ter essa sensibilidade de... Por Quando onde há ir. abertura, né? Quando tem Isso, comer se pelas eu beiradas posso também, falar, né? Você percebe Sim. quando a cliente está aberta ou não. Uhum. Quando ela não está aberta, eu respeito. Mas quem me procura como um primeiro atendimento, Uhum. ela quer que eu fale. Então Ela me pede. sinal verde mesmo. Eu tenho muita cliente fiel de muitos anos, né? Então, como a minha demanda diminuiu no que eu consigo atender hoje, poucas clientes que eu consigo abrir um espaço na agenda, né? Às vezes fica lá na frente. Se a pessoa tem paciência de aguardar chegar o dia do horário, é muito prazeroso. O primeiro atendimento é muito prazeroso, assim, é muito bacana, porque você sente a mudança e elas relatam depois. Sim. Elas mandam uma mensagem assim, nossa, eu tô sentindo, eu tô mais solta. O efeito que isso causa é impressionante, né? Bom, tu deve escutar muito isso. Muito. É muito prazeroso. Eu acho que é o combustível, né? Exatamente. Quando vem o feedback, assim, é muito bacana. Nossa, é muito bom mesmo. E interessante como tu passa por um processo de transformação depois de tudo que aconteceu, né, Débora? E é legal de perceber que, aparentemente, tu tá mais apaixonada ainda pelo que tu faz, né? Sim. Nossa, eu sou muito curiosa, então, por exemplo, eu não atuo na área de moda, mas eu me formei na consultoria de imagem ligada à moda, porque eu quero também poder ajudar Sim. na parte de dar ideias, né? O que está ao meu alcance. Aí, quando a pessoa fala assim, não, eu quero... Mas você me ajuda? Aí eu encaminho ela para um profissional da área. Certo. Né? Que aí eu não consigo abraçar o mundo, né? Então... Mas as cores falam muito. Então, às vezes um profissional que já é líder, tem uma imagem mais robusta, mais agressiva, de certa forma. Aí a pessoa se queixa que não está conseguindo ter a liderança. Aí eu tenho que falar, assim, consigo falar para ela que, olha, se você vestir uma roupa verde, talvez você aproxime as pessoas. Sim. Né? Assim como um sanguíneo, se ele vestir uma roupa vermelha, ele vai empoderar, ele vai ter uma postura mais líder. É muito comum um sanguíneo vestir o amarelo e ficar um pouco descontrolado. Olha só. Como é profundo, né? Pois é. Daria Tem para muita ficar coisa aí muito tempo. né? Muita coisa que a gente não tem ideia. E normalmente o xadrez, ele transmite o quê? Vocês gostam de xadrez? Isso foi uma espécie de emboscada. Mas eu vou falar, ele pode trazer um pouco de confusão. Né? Acho que eu gosto de confusão. Aparentemente. Sou o senhor confusão, então. Mas ele pode trazer um pouco de confusão. Algumas pessoas... essa semana aconteceu isso. Eu atendi uma pessoa que eu já trabalho com ela há tempo, já atendo ela há tempo. E ela tá passando por um momento difícil, muito difícil da vida dela. E ela disse, eu ando me sentindo tão confusa, um pouco perdida, ando muito confusa. Tenho dificuldade de alinhar, assim, os meus pensamentos, o que eu quero fazer. E aí eu falei para ela assim, então, nesse período, evita um pouco o xadrez. Ela me olhou, ela falou, nossa, eu tô usando xadrez quase todo dia. Ou é a calça, ou é a blusa, ou é uma jaqueta. Então, nesse momento... Tenta evitar um pouco. Pelo que eu entendi, é que você está querendo trocar de toalha. Chega dessa toalha aí, Luciano.
Vamos mudar Tô aí. decidido a trocar essa toalha agora. Não, mas é muito interessante isso, porque tu tem algo que pode sim, digamos, usando o Luciano como referência, que ele gosta muito do xadrez. Tem aquilo que, digamos, é do pessoal, né? As pessoas falam que o preto está sempre muito associado também a algo um pouco mais pesado, um pouco mais... O preto é ausência de luz, né? Exatamente. E eu tô sempre de preto, né? Então O que isso quer dizer? Mas A Débora pode falar. ela pode explicar, né? Eu entendo que assim, eu usava muito estampa, né? Aquela coisa de roqueiro, adolescente e tal, então sempre era camiseta preta com estampa. A mudança, quando eu me tornei um profissional, é que a estampa saiu de cena. Foi mais ou menos essa. E você criou o teu personagem mais discreto. E o preto, ele tem por si o profissionalismo, né? Sim. E aí você pode perceber, você tá num evento, né? As meninas que trabalham com evento. Aham. Quando você tá num casamento, você precisa de alguma coisa, você se direciona para quem? Uhum. Para quem está de preto. É. Que o preto, ele traz essa imagem de liderança e normalmente quem usa muito preto traz essa característica de querer passar despercebido. Uhum. É. Vou dizer que é por aí mesmo. Por isso que a sua risada está surpreendendo. É, né? Verdade. A risada que tá aparecendo no meio desse No meio desse quadro. esse quadro preto escuro aí, né? É por aí. Mas é um assunto que dá para ir longe aí, né? Dá pra ir longe. Você comentou antes que recentemente você tá usando a barba. Isso. Você deve ter percebido o impacto da barba, Uhum. né? Não, inicialmente de como as pessoas comentam, né? De como... Porque eu vejo as pessoas, digamos assim, normalmente, deixa a barba e tal, não sei o quê, mas eu senti que as pessoas, elas vêm e falam, nossa, como a tua barba é... Como se ela tivesse alguma coisa a mais, assim, mais densa, não sei, alguma coisa assim. Não sei, né? Tô eu fazendo propaganda da minha barba aqui agora. Vou te fazer uma pergunta. Em algum momento você já percebeu que quando você chega, se tá um zum, 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 quando você chega, gera uma espécie de silêncio? Às Nossa, vezes no não- consultório. Eu não parei para prestar atenção nisso, mas vou cuidar. Você nunca se posicionou como líder em questão professora, algo assim, não? Não, já fiz palestras, já dei algumas aulas. Já... Você percebe que quando você entra no palco, não precisa ficar batendo palma e dizer, gente, vamos começar? Não, as pessoas já vão se ajeitando, Sim, aham. porque a sua imagem traz o respeito junto. Uhum. Essa barba é de respeito E a barba agora, com né? certeza ajudou. Imagino que sim. Acho que tem alguma coisa assim. Pelo menos eu já notei que ela chama atenção, né? Isso com certeza. Não sabia que ela estava tão branca, né? Mas eu nunca tinha deixado a barba crescer. Mas, né? Aquela coisa meio Tony Ramos, laços de família, assim, né? Pois é, Tony Ramos. Pronto, né? Achei um lugar Tony pra Ramos. amarrar aí, né? Muito bem, Tony Ramos. Mas, Débora, conta pra nós aí, tu falou bastante aí do Ricardo, mas tu não contou pra gente como que vocês se conheceram. Acho que tem aí um... Tem. Dentro do salão. É mesmo, é? Ele era cliente da minha irmã. Olha só. Na verdade, o casamento foi arranjado. A Carla escolheu ele pra mim. É mesmo, é? Sim. Que tal? Eu sempre fui muito namoradeira. Só namorei. Uhum. Fiquei pouquíssimo tempo solteira, curtindo a vida doidada. Sempre namorei, desde jovem, assim. Comecei a namorar bem cedo, inclusive. E o Ricardo, vou contar. E o Ricardo era cliente da Carla. Quem levou ele pro salão foi uma amiga dele. Uhum. Levou ele pro salão. E Ricardo, ele tinha que cortar o cabelo lá. E aí, cortou uma vez o cabelo com a Carla e virou cliente, né? Uhum. E eu estava solteira. E aí a Carla falou assim, já sei, Dedé, você tem que conhecer o Ricardo. Não quero conhecer ninguém, tô muito bem solteira. O Ricardo, aquele meu cliente.
Não. É baixinho e é narigudo. Não quero. Vou arrumar uma encrenca. Não quero. Primeira coisa que eu olhava era a altura. E tinha que ter narizinho bonito. Quem me conhece o histórico dos meus ex-namorados vai saber do que eu tô falando. E aí o Ricardo. E aí eu não, e daí encerrou o assunto. Ricardo chegou pra cortar o cabelo, eu não vi que era ele. E a Carla abriu a porta, assim, da cozinha, onde a gente ficava tomando café, quando não tava atendendo. Você pode lavar o cabelo do meu cliente? Tá todo mundo ocupado. Tá bom. Nossa, eu cheguei lá, era o Ricardo. Vamos lá lavar o seu cabelo, Ricardo? Lavei o cabelo dele, ajeitei. E aí, na sequência, minha cliente chegou. E aí eu escutei a minha irmã falando assim: nossa, você é muito parecido com a minha irmã. Que ele tinha ido viajar, e aí ele tava contando da viagem. Nossa, você é muito parecido com a minha irmã. Minha irmã também adora viajar. E eu passei e falei: o que vocês estão falando de mim? E nisso ele tinha perguntado: quem é a sua irmã? Essa que lavou o seu cabelo. Daí quando ela falou isso, eu falei: o que vocês estão falando de mim? Eu falei: eu já sabia, né? Você já tinha uma certa intimidade, praticamente. Você já tinha dado banho nele, né? E aí, quando que você vai imaginar? Porque como eu estava solteira, eu estava numa fase que ninguém mandava em mim. Sim. Eu estava com o meu cabelo moicano, Uau. ruivo. Pô. Realmente ela tava numa fase Hoje tá Metro rebelde, Brother, né? curtindo a vida doidada. Rebelde. E ele gostou. E aí a amiga dele, que era minha vizinha de prédio, me convidou pra ir lá tomar uma cervejinha. E aí eu tava lá na casa dela, tomando uma cervejinha e tal. Ai, o Ricardo, na época chamavam ele de Pele. O Pele vai vir aí. Eu, ih. Já veio baixinho. E aí, lá vem o baixinho. Pois bem, tô aí, ó, pagando pau pro baixinho, narigudo. E é isso. Foi assim, eu falo que quem escolheu foi a Carla. E era uma vontade, eu não tinha tanta vontade e ele também não. Então no começo foi tudo muito leve, porque não tinha pressão. E aí a gente viajou. Eu tinha uma viagem já programada. Fiz uma viagem com o pessoal do Rotary. E aí a dona da agência me ligou e falou: Débora, chegou um menino aqui e ele quer comprar a viagem. Ele disse que ele quer ficar com você no quarto. Meu Deus do céu! Meu Deus! Falei: não, mas calma aí. Senhor, hein? Um rapaz que sabe o que quer, né? Determinado. Ai, eu falei: meu Deus. Fico imaginando a cara do sujeito. será? Não, eu quero comprar viagem, eu quero ficar no quarto com aquela. Eu falei: bom, faz o seguinte, vamos ficar nós três então no quarto. Se der certo, daí você divide o quarto com as meninas e deixa a gente. Mas daí até chegar no dia da viagem a gente já tava se acertando, mas a gente não tava namorando. Tava se acertando. Ele me pediu em namoro lá. Olha só. A gente foi pra Punta Cana. E aí, eu falo que a nossa história é toda fora do Brasil, assim. A gente tem uma história de viagens. História de amor internacional. Isso. Né? Muito, porque a gente casou fora. Olha aí, ó. E aí ele me pediu em namoro em Punta Cana, me pediu em noivado na Argentina, em Buenos Aires, e a gente casou na Itália. Puxa Uau. vida, hein? Então, Olha que histórico, gente. chega a dar medo de viajar e Eu voltar fico com até o filho, pensando né? se vocês não estão no ramo errado, né? Esse negócio não era uma agência de turismo, É, né? Ah, quem dera viajar mais, né? Pô, muito bom. Mas é a nossa história Que legal. pelo que mundo. legal. Interessante. Demais, demais. Muito curioso. Bora pro Brodo? Vamos pro brodo? Na hora do brodo? Bora. E
explicar de Não, novo? faz a tua De explicação novo? aí, que não, as pessoas precisam entender, né? Tá. Resume ela se tu quiser, não tem problema. Na hora do brodo tem até uma explicação bonitinha, né? Aquele Mas momento ela é que muito bonita. aquece É. o coração das pessoas. Mas enfim, a história é que a gente sempre, há algum tempo, percebeu que existe, eu não diria um boicote, mas parece uma aparente indiferença. Ou dificuldade. Ou dificuldade por apoiar os dons, as conquistas, os serviços, as realizações, enfim, das pessoas que estão próximas a nós, né? E aí a gente percebeu, puxa, mas isso é um negócio, por que isso acontece? É difícil saber exatamente por que isso acontece, mas, pô, por que a gente não faz algo para mudar isso? Por que a gente não tenta puxar uma mudança nisso e começa a Sim. valorizar as pessoas que estão próximas a nós e que a gente tem essa possibilidade, né? Você tem redes sociais, nós temos aqui o Cuca com Salame, mas enfim, eu digo, a gente diz assim, é uma espécie de movimento de generosidade por aquelas pessoas que estão próximas a nós e que a gente sabe que tem talento, que estão iniciando alguma coisa e que talvez se a gente falar, se a gente apoiar, vai tornar esse caminho um pouquinho mais fácil, né? Então, nesse sentido, aí a gente, tá, beleza, precisamos fazer isso. Aí faltava o nome. E aí, como a gente já é todo gastronômico, né? Cuca com salame, então, brodo. Hora do brodo, porque brodo aqui na região é um cardápio, é um prato, enfim, é um caldo, mas que une as pessoas, né? É muito comum nas famílias do Momento interior. de aquecer, né? Aquece as famílias, né? Proporciona um momento de aproximação com a família, com os vizinhos, com os amigos. E aí, por isso, Hora do Brodo, a qual você está convidada, Débora, a indicar alguém, né? Ou mais de uma pessoa. Fica à vontade. Ok, É pode ser contigo, mais de uma né? pessoa. Claro. Então, eu vou fazer uma indicação de uma pessoa que tem feito muita diferença na minha vida, que eu acho que a gente sempre quer indicar, talvez essa pessoa não esteja iniciando, Sim, mas a gente sempre quer indicar pessoas que fazem... Ah, não. Né? Isso, Mas não não precisa precisam ser ser pessoas iniciante. que estão iniciando. Então, eu vou indicar o meu treinador, Eu desconfiava disso. meu treinador que me mostra todos os dias que eu sou capaz, que é o Robson Roberto, da R3, Robinho. É uma pessoa maravilhosa, um treinador espetacular e ele como pessoa, realmente ele te resgata. Quando você está desistindo de você, Ele vai lá vai lá e ele te puxa. Então, Que coisa boa. quem quer começar, acha que não é capaz, diz correr não é para mim, pense melhor, comece a seguir ele e assistir o que ele tem para falar, que é muito válido. E uma outra pessoa que eu gostaria de indicar é uma pessoa da minha área, é um cabeleireiro, trabalhou comigo. Eu diria que eu criei ele, porque ele não tinha nada a ver com a área, e eu resgatei ele, inclusive eu conheci ele na casa da Gi, era amiga da Gi, e conheci ele lá. Eu olhei um filtro dos sonhos, assim, que estava pendurado na área da casa dela, e eu falei, foi o Jean que fez. E eu falei, esse menino tem dom para ser cabeleireiro, imagina um mega hair feito por ele. Então, eu gostaria de indicar o trabalho dele, porque realmente ele tem muito amor pelo trabalho dele, ele faz com muito amor, ele é muito perfeccionista e o trabalho dele é muito bom, que é o Jean. Que hoje ele trabalha em outro salão, ele trabalha com o Paulo Henrique, mas ele é parceiro lá na empresa. Eu gostaria de deixar a indicação dele. Legal. Que legal. Muito bom, muito bom. Então tá feita a indicação da Débora, muito bem. Perfeito. E o senhor? Vai indicar quem? Pois é, e eu acho que hoje eu vou ser um pouco mais... Falar de uma pessoa bem mais próxima, mas da empresa. Falar da empresa da minha esposa. Agora é aquele mexer assim, né? Vai lá, seu Érico. Mas ele é mais regional, porque a Gabi tem uma clínica em Renascença, que se chama VitaClean, de fisioterapia. Então é de fisioterapia tradicional, né? Mas também tem osteopatia, tem microfisioterapia,
tem Pilates, né? Então fica a indicação da empresa dela, são só profissionais muito bem qualificados, e fica em Renascença. Uhum. Então fica aí a dica da empresa da minha esposa, a Gabi. E você, jovem Luciano? Então, eu tava pensando, porque hoje eu não Tu não se preparou? não cheguei a me preparar para Pô, isso. mas Acho que que a isso? mudança de dia, né? Não é no sábado. Me atrapalhei. Mas eu tava pensando num cara que é nosso parceiro, Uhum. que é o Jonatas, né? Opa! Então, se alguém precisa de um editor de vídeo, né, que faz às vezes verdadeiros milagres, O né, Jonatas. inclusive fez o editor aqui do Cuca com Salame, é o cara que está fazendo os A edição da videoclipes, banda né, para Poltrona a banda, Canora. exatamente. Aham. Ele é apaixonado pela edição de vídeos e com certeza é um cara muito sério, muito comprometido. Não, isso ele é mesmo. Isso aí tem que enaltecer o trabalho do rapaz, que ele Então, você hoje sabe a muito minha bem. indicação é o Jonatas Araújo. O Jonatas. Beleza. Muito bem, então estamos chegando no finzinho do nosso episódio. Finzinho, como é que chama? A bundinha da Cuca. O finzinho aí, né? Vamos à nossa última pergunta. Débora, então. que tem uma infância em Salgado Filho, imagino que não vamos explicar, né? o que é a O bundinha que é da a bundinha Cuca. da Cuca? Acho que não há necessidade mesmo, né? É, quando a pessoa vem de longe, vem de São Paulo e tal, aí a gente explica, né? É. Mas então, senão- faça a pergunta, Luciano. Tá bom. Vamos pedir para a calma Débora Algaier. Débora, que conselho você daria para a Débora de 17 anos de idade? Ficaria horas conversando com ela. Teria algumas dicas aí. Algumas dicas, mas eu começaria falando: calma. Mais calma. Eu não era calma. Ela não era calma, né? Sim, eu lembro do... Eu diria calma. Aham. A opinião dos outros é deles. Deixa com eles. Uhum. Não fala sobre você, fala sobre eles. Uhum. E eu acho que na sequência eu diria: você não precisa ser forte o tempo todo. Uhum. Trabalhe a sua vulnerabilidade. Acho que seria isso. Bons Muito bem. conselhos. Bons conselhos. Bons conselhos. É interessante pensar nisso, né? Isso que tu comenta assim, de pô, teria um bom bate-papo aí com essa pessoa. É Nossa. verdade, né? É claro que aqui, assim, nessa hora aqui, é difícil até pra gente dizer tudo que talvez a gente dissesse, né? Sim. Mas foi uma boa lembrança isso aí, eu conversaria horas, porque eu acho que, imagina se você tivesse essa oportunidade, né? Que sacada você A teve gente aí. não fala sempre: nossa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse a cabeça que eu Aham. tenho hoje, sim, é. com 17, né? Aham, sim, Eu verdade. ficaria horas. É verdade. Seria Ótimo conselho. um baita conselho. Exatamente. Então tá bem, chegamos ao final do nosso episódio, então. Débora, muito obrigado por ter vindo. Eu Muito que obrigado pela tua agradeço. presença. Quero dizer que participar realmente é um momento muito terapêutico, porque a gente olha muito para dentro de si, revive, fala muitas coisas. Foi muito bacana. Agradeço. O legal, acho que, dos episódios aqui é que a gente sempre vai por uma pegada mais biográfica mesmo, né? É a pessoa poder ter a oportunidade de contar a sua história, o que ela já fez, por onde ela já andou. E realmente isso tem um efeito terapêutico muito grande, né? Com certeza. Concordo. Mas obrigado, Débora, pela sua participação e por você compartilhar tanta coisa com a gente. Tanta Eu coisa obrigado. interessante. Muito Por bem. me ouvirem. Imagina. Muito obrigado.